A noite caía pesada sobre a cidade, mas dentro da minha pequena sala de trabalho reinava um silêncio quase sagrado. A luminária de mesa lançava uma luz amarelada sobre pilhas de documentos, o notebook aberto e a xícara de chá que há muito já perderá o calor. Era ali, naquele cantinho que meu marido chamava de escritório de brincadeira, com um sorriso irônico, que eu me sentia verdadeiramente viva. Cada projeto, cada detalhe planejado me aproximava do sonho de construir um negócio próspero e independente. Foi quando a porta rangeu, interrompendo minha concentração. Ele entrou com passos pesados, o rosto fechado, os olhos carregados de uma irritação que já transparecia antes mesmo que abrisse a boca. Seu olhar varreu o ambiente como se visse apenas bagunça e tempo perdido, não o resultado de noites em claro e esforço incansável. Levantei os olhos e me deparei com um olhar gélido, cansado, quase desdenhoso. Feche essa firminha ridícula e arrume um emprego de verdade, como gente normal, disparou, cada palavra soando como uma faca cravada no peito. O ar pareceu congelar. Sabia que ele nunca aprovara minha escolha, mas ouvir aquilo tão claramente, sem um pingo de compreensão ou apoio, foi como um soco no estômago. Não havia preocupação em sua voz, apenas desdém e exaustão. Meus dedos se crisparam sob a mesa, as unhas cravando na palma da mão. Quis gritar, argumentar, explicar que cada pequeno passo daquele era a construção de um futuro que também era dele. Mas a voz ficou presa na garganta, sufocada pela decepção. Como alguém que jurara me amar e respeitar podia desvalorizar tão facilmente tudo que eu construía com tanto suor? O espaço, antes meu refúgio, de repente pareceu apertado, o ar denso e pesado. Suas palavras ecoavam na minha mente, alimentando uma mistura de dor, raiva e uma determinação teimosa que começava a ferver dentro de mim. Naquele momento, porém, me limitei a encará-lo em silêncio, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Sabia que aquela não seria a última investida, mas sim o início de uma batalha que mudaria tudo entre nós. Ele permaneceu na porta, o corpo tenso, o tom não de um pedido, mas de uma ordem. Como se tivesse o direito de decidir por mim, de ditar os rumos da minha vida. Seus olhos faíscavam de impaciência, as sobrancelhas franzidas como se já antecipasse minha resistência. Ergui o olhar do notebook, sentindo uma onda de indignação e tristeza se chocarem dentro de mim. Cada palavra sua parecia querer apagar minhas noites sem dormir, minhas pequenas vitórias, cada cliente conquistado com tanto orgulho. Gente normal, a frase martelava na minha cabeça. Para ele, normal era se conformar com o emprego das 9 às 6, aguentar chefes, esperar por um salário no final do mês e se contentar com férias uma vez por ano. Mas eu não tinha arriscado tudo, não tinha aberto meu próprio negócio, para desistir agora só porque ele preferia a segurança de uma rotina previsível. Vi o modo como seus olhos percorriam as prateleiras, amostras de produtos, caixas de embalagens, papéis com anotações de pedidos, como se tudo aquilo fosse lixo, algo sem valor. Para mim, porém, cada aquele detalhe era a prova de que eu era capaz, de que podia ir além de ser apenas uma esposa ou dona de casa. Era a materialização de uma luta que me fazia sentir forte, dona do meu próprio destino. Respirei fundo e me levantei, aproximando-me dele com a postura ereta, o coração batendo forte mas a voz firme. Isso aqui não é uma firminha, declarei, olhando nos olhos sem pestanejar. É parte de quem eu sou. Você pode não entender, pode achar que é bobagem, mas para mim é a minha vida. Não vou abandonar tudo só porque é mais cômodo para você. Sua mandíbula se contraiu, como se quisesse retrucar, mas pela primeira vez em muito tempo eu não desviei o olhar. Havia algo novo em mim, uma coragem que não conhecia, uma certeza que não se abalaria. Ele se calou, mas seu silêncio era carregado, como uma tempestade prestes a desabar. Naquele instante, entendi que nossa discussão não era sobre trabalho. Era sobre liberdade. Sobre viver uma vida que fosse minha, não a que ele havia imaginado para mim. A briga naquela noite explodiu sem aviso, como tantas outras, mas dessa vez as palavras doíram mais fundo. Eu estava imersa nos números do dia quando ele entrou na sala com um baque da porta, jogando-se no sofá com um suspiro pesado. Seu rosto estava tenso, os olhos brilhando de raiva contida. Pelo tom, já sabia o que viria. Não demorou para que a voz se elevasse, acusando-me de desperdiçar energia com uma fantasia infantil que nunca daria retorno. Que era hora de acordar para a realidade, de abandonar aquelas ilusões e me encaixar no molde de uma vida de verdade. Cada frase sua caía sobre mim como uma pedra. Tentei explicar que o negócio já começava a dar sinais de vida, que os primeiros lucros apareciam, que eu via potencial onde ele só enxergava fracasso. Mas ele não ouvia. Falava por cima, repetindo que esposas normais tinham empregos estáveis, salários fixos que não viviam de sonhos.
Em dado momento, suas palavras deixaram de ser um debate e viraram uma sentença. Meu peito doía. Tudo aquilo que eu construíra com tanto cuidado, cada sacrifício, cada gota de suor, era reduzido a uma perda de tempo. Olhei para ele, buscando algum sinal de que em algum momento ele estaria ao meu lado, torcendo por mim. Mas seus olhos não refletiam apoio, apenas cansaço e irritação. Dentro de mim, a dor se misturava à fúria. Lembrei-me das madrugadas em que ele dormia enquanto eu trabalhava, dos clientes conquistados um a um, das pequenas vitórias que me faziam acreditar que valia a pena. E agora, ele queria que eu desistisse de tudo. Levantei-me da cadeira, as mãos trêmulas, mas a voz inabalável. Suas palavras não vão me parar, afirmei, com uma convicção que me surpreendeu. Escolhi meu caminho e não vou deixar que destrua o que construí com tanto esforço. Ele riu, um riso amargo, como se eu tivesse dito um absurdo, e saiu batendo a porta com força. Fiquei sozinha na sala, iluminada apenas pela tela do computador, sentindo o peso de uma escolha que se aproximava. Era como se estivesse em uma encruzilhada. Ou desistia, vivendo uma vida que não era minha, ou lutava, mesmo que isso significasse perdê-lo. Mas algo dentro de mim havia mudado. Uma força quieta, inquebrantável começou a tomar forma. Decidi que não abandonaria meu sonho, nem que tivesse que seguir sozinha. Quando percebeu que suas palavras não me fariam recuar, seu rosto se contorceu em uma máscara de raiva e impotência. Por um longo momento, ele me encarou como se eu fosse uma estranha. O silêncio na casa era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e pelo murmúrio distante dos carros na rua. Parecia que até as paredes absorviam nossa atenção, o ar ficando mais denso a cada segundo. Ele cerrou os punhos, os dentes rangendo enquanto sussurrava, quase cuspindo as palavras. Você está escolhendo essa sua firula em vez da nossa família? Então não vejo motivo para ficar. Olhei para ele e dessa vez, o que senti não foi medo de perdê-lo, mas uma tristeza profunda por perceber que depois de tantos anos, ele ainda não havia entendido o essencial. Não construía aquele negócio por capricho ou teimosia. Fazia por nós, pelo nosso futuro, para que pudéssemos ter segurança e liberdade, para que nenhum de nós dependesse de um salário incerto ou de um chefe arbitrário. Respondi baixinho, mas com uma firmeza que não deixava dúvidas. Estou escolhendo a mim mesma. Se você quer ao seu lado alguém que fique em casa, cozinhe e dependa do seu dinheiro, não sou eu. Não vou me anular para caber no seu conceito de vida normal. Ponto. Ele me olhou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas acabou se virando e saindo, deixando para trás um vazio que, pela primeira vez, não me assustou. Porque naquele momento eu já havia feito minha escolha. E ela era por mim. Ele se levantou de repente, agarrando a jaqueta com um gesto brusco, sem sequer me olhar. Você destruiu tudo sozinha, atirou as palavras como se fossem facas, antes de bater a porta com tanta força que os copos nos armários tremeram. Fiquei ali, imersa num silêncio tão denso que podia sentir seu peso. E no meio daquele vazio, uma estranha leveza começou a se espalhar por mim. Sabia que os dias pela frente não seriam fáceis. Que teria que enfrentar sozinha as contas, as noites longas, os olhares de pena ou de dúvida. Mas, no fundo do peito, algo novo pulsava, não era raiva nem o amargor da traição, mas uma certeza quieta e teimosa, eu havia feito a escolha certa. Passei os dedos pela mesa do meu pequeno escritório, onde pastas estavam organizadas com esmero, onde pilhas de cartões de visita se empilhavam ao lado da xícara de café ainda quente. Aquele cheiro de papel e grãos torrados, o arranjo meticuloso de cada detalhe, tudo aquilo era meu. Cada hora roubada do sono, cada esforço invisível, cada gota de suor e determinação que derramei para transformar uma ideia em realidade. E de repente entendi com uma clareza cortante. Nunca mais deixaria que alguém, nem mesmo aquele que um dia jurou me amar, apagasse o que construí com minhas próprias mãos. Apertei a palma contra a madeira fria da mesa e sussurrei, mais para mim mesma do que para o ar vazio. A gente consegue. E foi então que percebi, o medo tinha sumido. No lugar dele só restava uma resolução inquebrantável e a disposição para seguir adiante, não importava quão árduo fosse o caminho.